Sejam todos bem-vindos à nossa live do projeto Cerveja Consciência. Boa noite, Gabriel. Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, por favor, avisem através do bate-papo aqui ao lado. Só esperar o pessoal chegando, já já a gente começa. Tá certo? Certo. Tava na expectativa aqui do começo da transmissão. Ok, o som. Beleza, Gabriel. Jorge, boa noite. Beleza, valeu, pessoal. Já já a gente começa, tá certo? Enquanto isso, a gente vai conversando, apresentando o projeto, né? Essa é mais uma live do projeto Cerveja Consciência, projeto de extensão da Universidade Federal de Alfenas. Essa é a 6ª live, certo? Nós já tivemos lives que trataram dos seguintes assuntos: enzimas na mosturação cervejeira, leveduras, fermentação, uso do beer smith e atuação do beer sommelier. Isso. Hoje eu vou falar sobre o registro de microcervejarias no mapa. Tá certo, meus amigos? Assim como o Gil Biondi foi a primeira apresentação ao vivo, essa também é a minha primeira apresentação. Certo? Sejam todos bem-vindos a essa live, tá certo? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a apresentação e no final eu vou ler os comentários. Se tiver alguma dúvida que eu souber a resposta, eu respondo já durante a live mesmo, tá certo, pessoal? Então já temos alguns minutinhos e eu vou começar à medida que o pessoal for chegando, eles acompanham de onde estiver, tá certo? Então, o professor Gabriel me convidou para falar nessa live sobre registro de microcervejarias no mapa. Meu nome é Gustavo Silveira, eu sou formado em Química pela Universidade Federal de Alfenas e trabalho aqui como técnico de laboratório há cerca de 10 anos. E trabalho também como responsável técnico da cervejaria Hugel Beer em Campanha, a cidade onde nasceu o sul de Minas, certo? Como responsável técnico, eu já trabalho lá há 5 anos, certo? E nessa apresentação eu quero passar para vocês um pouco desse processo de registro e com certeza algumas dicas de tudo que eu já passei, da experiência que eu tive nesses 5 anos como responsável técnico de cervejaria. Tá certo? Então vamos lá, como é que a gente começa? É o seguinte, geralmente o pessoal começa fazendo cerveja na panela, gosta do resultado e depois começa a pensar, e se a gente expandisse isso para uma cervejaria, certo? Uma indústria mesmo para a produção de cerveja, certo? O que a gente tem que ter daqui para cá, certo? A gente precisa conhecer a legislação e depois tirar isso do papel e executar na prática. Por que esses dois pontos são importantes? Pelo seguinte, a gente vai evitar muita perda de tempo, dor de cabeça e vai economizar muito dinheiro se a gente planejar adequadamente essa transição da panela para a indústria, tá certo? E eu vou mostrar agora, nos slides seguintes, né, como a gente deve fazer, o que a gente deve buscar para executar esses dois pontos. Então vamos lá. Fazendo uma busca na internet sobre legislação relacionada a bebidas, o que a gente encontra? A gente encontra essa lei 7.678, relacionada a vinhos e derivados da uva e do vinho, e encontra também a lei 8.918, de 94, que trata de bebidas em geral. Essa daqui é a lei que nos interessa, é a lei que enquadra a cerveja, nesse caso, tá? E lendo essa lei, no artigo 2º, o que nós temos? Nós temos que o registro, padronização, classificação e assim por diante, né? Relacionado a bebidas, né? Competem ao Ministério da Agricultura, certo?
Então o que a gente vai fazer? A gente vai até o site do Ministério da Agricultura e ver o que eles têm lá relacionado a isso. Eu fiz uma montagem aqui nesse slide da página do Ministério da Agricultura, né? A gente vai acessar a página do Ministério nesse endereço aqui, agricultura.gov.br, e a gente vai olhar no canto do lado esquerdo, em assuntos, a gente vai ter um link aqui para registro de produtos e estabelecimentos, certo? Clicando nesse local, vai aparecer uma outra página, né? Que a gente vai ter bebidas e produtos de origem vegetal. Clicando aqui, vai aparecer uma terceira página que mostra pra gente os procedimentos, né, para registro de estabelecimentos e produtos. Isso aqui é bem interessante porque desse lado aqui, ó, nesse link aqui, a gente tem todas as orientações necessárias para a gente proceder, né, a gente entrar com um pedido de registro, tanto do estabelecimento quanto dos produtos, tá certo? Isso daqui é uma observação importante, que é a seguinte: a legislação federal, no caso para registro de microcervejarias, especificamente falando sobre o Ministério da Agricultura, ela está praticamente toda centralizada nesse caminho aqui que eu mostrei para vocês. Essas orientações, elas são bem claras e bem diretas do que a gente deve fazer para conseguir o registro, certo? Quando a gente vai fazer, por exemplo, a regularização ambiental, não é assim. A regularização ambiental ela é mais complexa porque ela envolve geralmente leis municipais, estaduais e federais, certo? Por isso eu não vou tratar dessa parte de regularização ambiental aqui nessa live, tá bom? Mas para a parte de registro de estabelecimento e produto, infraestrutura necessária, isso vai ser tratado daqui em diante, tá certo? Então, acessando essas orientações, o que nós temos? Clicando aqui, vai aparecer para a gente o seguinte, lendo todas as orientações. É obrigatório registro de estabelecimento, certo? E registro de produto, certo? E a gente vai fazer da entrada com esses pedidos de registro usando a plataforma do CIPEAGRO, que é o Sistema Integrado de Produtos e Estabelecimentos Agropecuários, tá certo? Dentro das orientações, nós temos tutoriais para o uso do CIPEAGRO. Por isso que eu falei que esse site do Ministério está bastante amigável para a gente poder encontrar o passo a passo de como proceder para entrar com o pedido do registro, tá certo? A partir então de saber que é obrigatório esses registros, quais são os documentos necessários para o registro de estabelecimento? Está tudo lá nas orientações e também na instrução normativa número 72, que eu já vou deixar referenciado aqui daqui a pouco, tá certo? A gente vai precisar de cópia do CPF, né, do representante legal do estabelecimento, comprovante do CNPJ e cópia do contrato social, certo? Quem ajuda a gente a fazer isso daqui é um contador. Então, quem pretende expandir a sua cervejaria, da panela para a indústria, vai precisar do auxílio de um contador, tá certo? O contador sabe providenciar todos esses documentos aqui pra gente. A gente vai precisar do alvará de funcionamento da empresa. A gente obtém isso junto da prefeitura, então a gente tem que procurar a prefeitura da nossa cidade e pedir a lista de documentos necessários para concessão, né, acho que é assim que fala, do alvará de funcionamento, certo? Aqui com certeza vai ser pedido também o laudo do Corpo de Bombeiros. Geralmente é nessa etapa aqui que eles pedem esse laudo do Corpo de Bombeiros, tá? Depois nós vamos precisar da anotação de responsabilidade técnica, que a gente obtém junto ao conselho, né, relacionado ao profissional, que vai ser o responsável técnico pelo estabelecimento. É obrigatório a gente ter um responsável técnico pelo estabelecimento, pela produção. Quem pode ser responsável técnico? Químico, engenheiro químico, engenheiro de alimentos. Eu já vi casos de nutricionista e até de biólogos, certo? Geralmente a gente pode fazer uma consulta ao conselho perguntando se um determinado profissional, né, ele pode ser o responsável técnico pela cervejaria, certo? E o conselho vai responder pra gente. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai celebrar um contrato,
entre a microcervejaria e o profissional, certo? Geralmente, no meu caso, que é o CRQ, ele já tem até um modelo de contrato que a gente preenche com os dados relacionados à formação, né? Envia para o conselho, eles avaliam as condições do contrato e depois eles emitem, se tiver tudo de acordo, eles emitem a anotação de responsabilidade técnica que eles enviam para a empresa, tá certo? Isso. Depois a gente vai precisar também do projeto, quem faz isso é o arquiteto ou o engenheiro, um memorial descritivo das instalações e equipamentos e manual de boas práticas. Quem faz isso geralmente é o responsável técnico. O responsável técnico ele já tem competência, né, legal inclusive, para fazer esses documentos, elaborar esses documentos, tá certo? Sobre o manual de boas práticas, eu vou falar sobre ele mais detalhadamente daqui a pouco. E um laudo que ateste a potabilidade da água. Na instrução normativa número 72 tem toda essa lista desses documentos, tem a lista desses documentos, certo? E está incluído aí também quais parâmetros que devem ser analisados para atestar a potabilidade da água, certo? Essa é uma instrução normativa, está fazendo um ano agora que ela foi publicada, certo? E ela que define todos esses documentos aqui, tá certo? Então é importante a gente conhecer essa instrução normativa que trata de outros assuntos também, relacionados à terceirização de produção e contratação de... Terceirização é cigana, né? E contratação de unidade volante para envasilhamento, certo? Então é importante para quem trabalha com cerveja conhecer essa IN número 72, certo? Então a gente vai juntar todos esses documentos num documento único, fazer um PDF, e vai submeter através do CIPAgro. Quem vai receber isso lá no Ministério? Vai ser o Auditor Fiscal Federal Agropecuário, o fiscal federal, certo? Ele vai fazer uma análise desses documentos e se tiver tudo de acordo, ele vai agendar uma vistoria no estabelecimento. E atenção, olha só, a gente fez todas essas coisas, deixa eu só voltar um slide aqui, por exemplo, memorial descritivo das instalações, né, os equipamentos que vão ser utilizados, tudo isso daqui, de certa forma, a gente vai ter indústria montada, certo? E estando tudo certo esses documentos, o fiscal federal ele vai fazer uma vistoria com base na instrução normativa número 05 de 2000, certo? Essa instrução normativa também é de leitura obrigatória para quem está buscando o registro do seu estabelecimento, que ela define, no caso, os requisitos essenciais de higiene e boas práticas de elaboração de bebidas e vinagres, tá certo? Então, é importante conhecer essa instrução normativa. O fiscal ele vai fazer um laudo de vistoria, né, com base na análise documental, avaliação das instalações e equipamentos, análise da planta baixa que foi apresentada no CIPAgro, e depois vai comparar com a sua estrutura que ele está presenciando ali, né? E vai avaliar também o memorial descritivo, que descreve, né, todo o fluxograma de produção. Como eu falei, nesse momento a gente já tem indústria montada, já tem um contador contratado, já tem um responsável técnico, mas a gente ainda não produz, tá certo? E uma informação importante, esse laudo de vistoria ele é feito com base nessa instrução normativa número 04 de 2017, certo? Então a gente tem uma sugestão importante, que é conhecer esse anexo, de forma que a gente já adeque, junto com a IN 72 e umas outras resoluções que eu vou falar daqui a pouco, a gente já adequa a nossa estrutura para aquilo que o fiscal vai avaliar. Tá certo? Então, anotem anexo 16 da instrução normativa número 04 de 2017. Ele vai, então, avaliar as condições e ele pode realizar exigências adicionais conforme a situação. Se alguma coisa não estiver de acordo, ele geralmente coloca no seu laudo que deve adequar tais e tais coisas até um determinado prazo, certo? Mas quando está tudo certinho, ele aprova, certo? E leva esse laudo para o Ministério, não sei qual que é o procedimento, e a gente vai acompanhando pelo CIPAgro até
chegar ao resultado, que vai ser deferido ou indeferido, certo? Quando deferido, o registro tem validade de 10 anos, certo? E não se cobra nenhuma taxa para registro de estabelecimento. A partir desse momento que a cervejaria ela consegue o seu registro no Ministério da Agricultura, certo? Então, é a partir daqui que a gente vai começar a poder produzir. Só que um detalhe, para a gente produzir, a gente também tem que registrar o produto, tá certo? Que, como eu falei, dentro daquelas orientações, tem todo um tutorial de uso do CIPEAGRO para o registro do produto, tá certo? E depois do registro, o fiscal ele sempre faz uma inspeção e uma fiscalização, né, periódica, avaliando sempre os mesmos parâmetros anteriores. Os documentos, né, registro no mapa, principalmente no caso do estabelecimento e dos produtos. A ART, né, que é a anotação de responsabilidade técnica, porque ela tem validade por 1 ano, então todo ano tem que ser renovada e ele vai olhar isso mesmo, ele olha mesmo, tá certo? Ele vai olhar rotulagem dos produtos. A rotulagem dos produtos é um tema um pouco mais amplo, que envolve várias instruções normativas, vários decretos, é um pouco mais complexo, que eu também não trato aqui nessa live, tá certo? Mas o fiscal também olha essa questão de rotulagem. Armazenamento dos ingredientes, da matéria-prima e por aí vai. Vai olhar aspectos higiênicos e sanitários, né? A limpeza de piso, parede, embalagem, como é que está o fluxo do processo, a limpeza, né? Como eu falei, escoamento de águas, eles atentam muito para essa questão da inclinação do piso, para não ficar poça, para manter sempre um ambiente limpo e drenado, certo? Vão olhar sempre isso daí, certo? E quando não está de acordo, eles vão colocar no laudo e a gente tem um tempo para adequar, certo? E vai olhar também o funcionamento do programa de boas práticas de fabricação. Esse talvez seja um dos maiores desafios para manutenção do registro, né? O que eu quero dizer sem autuação, né? Por quê? Porque tem que estar funcionando o programa de boas práticas de fabricação, certo? Que é um documento que a gente vai definir todos os procedimentos de higiene, de segurança, de saúde ocupacional em geral, né? Para a gente garantir a segurança do alimento, tá certo? Então ele vai olhar tudo isso daí, certo? Então, qual que é a infraestrutura básica que a gente tem que ter para montar uma cervejaria? Como eu falei, leitura obrigatória da Instrução Normativa número 05. E a gente vai notar que são algumas, se a gente fizer a leitura dessa Instrução Normativa, a gente vai notar que é uma instrução, ela é geral, né? Geral, que às vezes gera algumas dúvidas, que eu vou tratar também em alguns slides posteriores, tá certo? Mas a infraestrutura básica é a seguinte: localização, né? De forma que evite odores e pragas, né? De forma que evite a entrada de contaminantes externos no meio fabril, certo? Outra observação importante é verificar se a prefeitura autoriza o funcionamento da cervejaria no lugar que a gente pretende instalá-la, tá certo? Pavimentação e urbanização. Essa IN 05, ela diz que toda a área fabril deve estar pavimentada de forma a permitir o trânsito de veículos, tá certo? Equipamentos de fácil limpeza, né? Em geral a gente usa equipamentos de aço inox, o aço 304, né? Aço inox 304, se não me engano é esse daí mesmo. É o padrão, tem outros também, mas o mais utilizado é esse daí. Recomenda-se não utilizar madeira, certo? Inclusive para cervejaria eu acho que nem é permitido, certo? Então a gente tem que ter equipamentos de fácil limpeza. Aí é importante a gente notar a qualidade das soldas do aço inox. Tem que ser uma solda bem feita para evitar incrustação, tá certo? Instalações sanitárias, o vestiário e os banheiros têm que ser separados, masculino e feminino, e tem que ficar fora da área de produção, tá certo?
E ele vai avaliar, o fiscal, ele avalia isso, né, o fluxograma de produção, de forma que evite a contaminação cruzada. Isso aqui é uma técnica que eles batem sempre. O que é contaminação cruzada? Contaminação cruzada é a gente introduzir um micro-organismo patogênico num alimento que não estava contaminado, né, mas aconteceu essa contaminação devido a um procedimento errado. Por exemplo, falta de higiene das mãos do operador, ou trânsito, por exemplo, de uma área suja para uma área limpa, certo? Então a gente tem que estar sempre atento a esse fluxograma de produção para evitar contaminação cruzada, certo? Cuidados no armazenamento do produto acabado. Por exemplo, no caso da câmara fria, a gente, até a instrução normativa recomenda a gente ter um termômetro de registro de máxima e mínima, de forma a garantir o registro das temperaturas, e assim garantir a qualidade do produto, tá certo? E um programa de boas práticas de fabricação, que, como eu falei, o responsável técnico, ele é o responsável, né, por supervisionar o funcionamento e a aplicação, né, desse programa de boas práticas de fabricação, certo? Esse programa de boas práticas, ele vai ter uma série de procedimentos operacionais padrões que tem que ser registrados e arquivados. E isso é uma das coisas que o fiscal vai sempre vistoriar quando ele for fazer a sua visita na fábrica, certo? A utilização de uniformes é obrigatória, de acordo com a IN 05, e um laboratório próprio ou de terceiros para o controle de qualidade. Também é um ponto importante. O laboratório próprio, às vezes, ele fica muito caro para quem está começando. O pessoal geralmente terceiriza algumas análises de forma que garantam a qualidade do produto que a gente está entregando para o nosso consumidor, tá certo? E esse controle de qualidade ele vai ser feito com base nos parâmetros que foram registrados no CIPEAGRO. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente registrou um teor alcoólico, a porcentagem de extrato primitivo e por aí vai. Então, o nosso controle de qualidade tem que garantir esses parâmetros que estão no rótulo e que estão registrados no Ministério, tá certo? Eu tenho aqui um exemplo de uma planta baixa de uma cervejaria. É um exemplo um pouco antigo, certo? Ele é de 2012, mas dá para a gente ter uma visão geral de uma planta baixa de uma cervejaria, tá certo? A gente vai ter por aqui, por exemplo, a entrada do malte, certo? Nessa planta, é meio que jogo dos 7 erros, ficou faltando uma porta aqui, certo? Mas o malte ele entraria por aqui e ficaria estocado nessa área. Hoje, como eu falei, é uma apresentação de 2012. Hoje não se aceita mais estocagem de malte junto da sala de moinho, certo? A gente tem que ter uma divisória separando estocagem de malte e moinho. Por quê? Conversando com o professor Gabriel, me disse que é por questão durante a etapa de moagem, levantar muito pó e esse pó ficar ali em cima das sacarias, e isso estava causando problema com a aflatoxina. Então, uma recomendação que inclusive está num daqueles checklist, daquele laudo da IN 04, se a sala de malte está separada da sala de moinho. Os fiscais têm olhado isso daí, certo? Então, a gente teria essa separação entre a sala do moinho e a sala de malte, certo? Aqui nós teríamos, então, o processo de moagem, certo? Passaria moagem e entraria para a sala de braçagem, certo? É feito o procedimento de braçagem e em seguida segue para fermentação, tá? Quando está fermentando, o que a gente está fazendo do outro lado da fábrica? A entrada de barris e garrafas vazias, ela se dá por aqui, certo? Vai se dar por esse caminho. E a gente vai ter um estoque de barris, né? Se está escrito barril sujo é porque ele ainda não foi sanitizado. Então, tem estoque de barris, estoque de garrafas vazias, tá certo? A gente entra então na unidade fabril, aqui a parte de lavagem e desinfecção de barris e garrafas. Aqui, pessoal, a gente já tem, aqui já é considerado uma área limpa, certo? Então, a gente vai passar depois da lavagem, elas vão ser de sanitização, elas vão ser estocadas nessa outra área aqui, ó, certo? Estocagem de garrafas vazias, tá bom? A nossa cerveja que estava sendo fermentada aqui, depois que está pronta, ela segue para a seção do invase de barris e garrafas. Então, a gente vai passar de uma área limpa
para outra área limpa, certo? E vai pegar as garrafas, no caso, do exemplo das garrafas, né? Tá uma área limpa, as garrafas também estão limpas, certo? E segue para uma área limpa aqui, tá certo? Então a gente faz o invase e depois segue para a câmara fria, onde vai ficar armazenado até a dispensação, por essa portinha aqui, tá certo? Então, outra observação importante é isso daqui que eu falei, banheiros masculino e feminino, né? E os vestiários fora da área de produção, certo? Então essa daqui é a infraestrutura básica, um fluxograma básico também, de uma micro cervejaria, tá certo? Agora a questão é a seguinte, como eu falei há pouco, a instrução normativa e outras instruções, às vezes ela é muito geral, a gente fica com algumas dúvidas quanto a alguns detalhes, que eu vou detalhar aqui agora, tá certo? No item 4.1.3.7 está escrito o seguinte: nas áreas de manipulação, os pisos deverão ser de materiais resistentes ao trânsito, impermeáveis, laváveis e antiderrapantes, certo? Aí a pergunta é, qual tipo de piso que é permitido, né? Então o que a gente tem? Cerâmicas, né? A cerâmica comum, desde que atenda a essas características aqui, elas são permitidas, cerâmica de cor clara, certo? Geralmente PI 4, preferencialmente PI 5, certo? Devido ao fluxo, às vezes, de matérias-primas e até de pessoas também ali, dos funcionários. Então, e para garantir a limpeza, o pessoal usa uma cerâmica, quem usa cerâmica, uma cerâmica de PI mais elevado para aguentar o trânsito, certo? Cimento polido é o cimento monolítico, que é muito utilizado também. Parece aquele cimento de posto de gasolina, parece aquele lá, certo? Tem empresas que fazem esse piso de cimento polido, né, monolítico que a gente fala, já com essas características de antiderrapante, certo? E outra alternativa é piso industrial, é um tipo de piso que resiste a ataque ácido, ataque alcalino e por aí vai. Então esses três tipos de piso eles são autorizados, tá bom? Uma alternativa que tem sido muito utilizada é a resina epóxi. A resina epóxi, a empresa vai lá, ela faz todo também, assim como o cimento monolítico, a resina epóxi ela é um bloco monolítico que ele recobre toda a fábrica. A vantagem que ele é mais claro, certo? E é possível fazer esse tratamento para ele se tornar antiderrapante. É uma das alternativas que tem sido mais empregadas, certo? E o que me parece, pelo que eu pude pesquisar, o que é mais recente hoje é a resina uretana, que tem algumas vantagens em relação à resina epóxi. Mas nos dois casos são muito parecidos os dois tipos de piso, tá certo? Agora a parte da separação das dependências. Nesse subitem, nós temos que os edifícios e instalações devem permitir a separação por dependência através de divisória. As operações suscetíveis de causarem contaminação cruzada, certo? Qual tipo de divisória, certo? Essa é a primeira questão. Na IN 05 não se fala, certo? E no item seguinte, fala que as paredes devem ter algumas propriedades, né, as características, né? E até uma altura apropriada, deve ser lisa, sem fendas, fácil de limpar e desinfetar. Até que altura? A IN não repassa isso pra gente, ela não detalha isso daí. Então vamos lá, primeiro, qual tipo de divisória é muito utilizado? Primeiro delas, a alvenaria, certo? A alvenaria geralmente o pessoal pinta com resina epóxi, tinta epóxi, né, que garante essa impermeabilização, essa possibilidade de lavar e fica bem fácil, inclusive, de higienizar, certo? A questão da alvenaria é que ela não é muito prática, né? Às vezes construir uma parede de alvenaria é mais complicado do que uma parede, por exemplo, de PVC. PVC ela tem essa característica, né, que ela é mais leve, ela é mais fácil de montar e ela é bastante empregada também para separação das divisórias, tá certo? Separação das salas, né, com as divisórias. Uma terceira alternativa é vidro, né? A separação das áreas, né, por vidro. A única recomendação aqui é o seguinte: se
se a gente for buscar uma certificação, a presença de vidro, ela com certeza vai gerar alguma dificuldade, certo? Então, a gente pode utilizar o vidro, né? Mas a gente tem que ter em mente essa questão da dificuldade de obter uma certificação. Não tem nada a ver com registro, é certificação, tá certo? Uma outra alternativa que um colega meu me disse é a questão do uso de isopainel. É uma divisória, é um tipo de divisória novo que tem sido empregado, só que até hoje eu não vi a utilização em microcervejarias, mas me parece que a indústria de alimentos tem utilizado cada vez mais essa alternativa, que é o isopainel, tá certo? Nesse subitem, a gente está escrito que os insumos, matérias-primas e produtos finais, deve ficar sobre estrados de madeira, separados das paredes, certo? Separado por quanto? Né? Que distância tem que ficar separado? Né? A questão dos estrados de madeira, matéria-prima, pelo que eu já conversei com outros responsáveis técnicos e consultores, eles observam a distância, mais ou menos uns 30 centímetros. Né? Agora, a NR12 do Ministério do Trabalho, ela fala sobre a distância mínima entre equipamentos, certo? E essa distância mínima livre entre diferentes equipamentos deve ser de 60 centímetros e a separação de um equipamento, por exemplo, um fermentador, da parede também tem que ser 60 centímetros. Para quê? Para segurança do operador durante a etapa de limpeza e manuseio daqueles equipamentos, tá certo? Mas quanto aos insumos, uma distância razoável seria 30 centímetros, certo? Para a gente conseguir fazer a limpeza adequada. Aí vem a questão seguinte, a gente tem que limpar nos entornos e embaixo também. Aí em alguns locais que o pessoal trabalha com programa 5S, tem alguns pallets que eles têm rodinhas que eles permitem arrastar mais facilmente e limpar de forma mais adequada, certo? E no item 7.6 da IN05, está escrito que deverão ser mantidos registros apropriados da elaboração, produção e distribuição, conservando-os por um período superior à data de validade do produto. Até quanto a isso não tem dúvida, está bem claro isso daqui, né? A questão é a seguinte, a gente tem que criar um mecanismo de registro e armazenamento de amostras, né? Inclusive de cada lote, para a gente, caso surja alguma reclamação, a gente poder fazer análise e ver se o problema foi no lote, certo? Então a gente tem que ter isso definido, certo? Agora, como é que vai ser feito esse registro, certo? Algumas pessoas fazem no caderno, certo? Uma anotação ali no caderno, só que se a gente for pensar numa indústria produzindo grande quantidade, isso fica inviável. A segunda alternativa são planilhas, certo? Que já é uma vantagem. Existem softwares que permitem esse registro e aplicativos já hoje também que fazem esse tipo de registro, tá certo? E aí eu já entro na parte de boas práticas de fabricação. Nesse material aqui, nesse relatório técnico, que a referência está aqui, ele já tem uma série de planilhas, exemplos de planilhas que podem ser muito úteis para a gente utilizar como exemplo para a nossa cervejaria, tá certo? Então vamos lá, agora falar sobre programa de boas práticas de fabricação. É o seguinte, se a gente ler a portaria 326 do Ministério da Saúde, certo? Que estabelece condições higiênico-sanitárias de boas práticas de fabricação, a gente vai ver uma preocupação constante relacionada à necessidade de capacitação dos colaboradores, certo? Essa mesma preocupação ela aparece na RDC 275 da Anvisa, certo? Por quê? Porque o programa de boas práticas de fabricação ele requer, né, uma capacitação periódica dos colaboradores para sua efetivação, certo? E nessa RDC 275 estabelece também, né, os procedimentos operacionais padronizados, né, são os POPs, que devem ser implantados e implementados, né?
por todas as indústrias de alimentos e bebidas, né? E por isso a necessidade de treinamento e capacitação constante, tá certo? E quais são os POPs que devem ser implementados numa indústria de bebidas? São os seguintes. Higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios. Então a gente tem que criar vários POPs, né? Várias planilhas que a gente faça o registro da higienização de cada um desses pontos aqui, certo? Aí uma sugestão interessante que uma consultora lá da cervejaria de Belo Horizonte falou, que é o seguinte: em cada área eles têm a planilha que deve ser preenchida, né? Ela fica fixada num local estratégico e essa planilha é revestida com plástico, tipo papel contátil. Aí o colaborador, o funcionário, na hora que ele vai fazer o procedimento, ele anota ali, que ele já foi treinado para isso, ele já faz uma anotação ali, né, com uma caneta dessas de marcar retos projetor, certo? Quando essa planilha ela é toda preenchida, o responsável pelo programa de boas práticas de fabricação, ele faz um registro em foto e arquiva, certo? Os fiscais, eles aceitam esse registro, certo? Aí a questão a gente tem que ter uma boa forma, um bom procedimento para a gente arquivar isso de forma organizada, tá certo? Então uma sugestão, uma dica que eu achei interessante dessa consultora lá de Belo Horizonte, tá certo? Então a gente vai elaborar todos esses procedimentos, né, para limpeza, higienização de instalação, equipamento, móvel e utensílio, tá? A gente tem que registrar o controle de potabilidade da água. Aqui a gente tem uma periodicidade semestral, obrigatório a registro da limpeza das caixas d'água e daquela análise da potabilidade da água, de alguns pontos estratégicos, depois da coleta, antes do filtro, depois do filtro. Tem os pontos estratégicos que têm que ser registrados, tá certo? E o controle disso é semestral. Higiene e saúde dos manipuladores. Todos os manipuladores de alimentos, eles têm que estar treinados com técnicas de higiene, né? Lavar adequadamente as mãos, usar touca, né? Barba parada, usar o uniforme limpo e por aí vai, certo? E controle de saúde. A gente tem que ter uma forma de registro para impedir que manipuladores que estejam adoentados, né? Eles manipulem alimentos, ou então até com ferimentos. A IN05 ela define até tempos para que os manipuladores não devem entrar em contato com um alimento enquanto não tiver sido curado, por exemplo, um ferimento na mão, certo? Tudo isso para preservar a saúde do consumidor. Manejo de resíduos. A cervejaria ela produz vários resíduos, por exemplo, bagaço do malte, né? Vidros, papéis, plásticos e por aí vai, né? Tem a parte dos efluentes também. Então, no POP a gente vai ter que definir a forma do manejo de resíduos. Então, no programa de boas práticas a gente deve ter isso registrado para estar de acordo com as exigências do Ministério da Agricultura, certo? Mas aí aqui entra uma questão importante, que é do registro da regularização ambiental. Por exemplo, se a agência ambiental do estado for lá, ela vai querer saber como você tem descartado os seus resíduos. Aí se a gente fala, por exemplo, meu bagaço de malte eu tenho mandado para uma indústria de uma fazenda para alimentação animal. Tudo bem, cadê os registros, né? Se a gente não tiver, isso pode acarretar uma autuação, né, uma multa ambiental, certo? Então a gente tem que ter esse registro muito bem feito. Alguns lugares é emitida uma nota de saída sem valor, né, no caso, sem valor zero, né, desse bagaço de malte, que aí quem recebe vai ter essa garantia por parte da cervejaria, né? E a cervejaria tem essa garantia também de estar registrando a saída, nesse exemplo, do bagaço do malte, tá certo? Mas é importante ter tudo registrado de como a gente faz o tratamento dos efluentes, né?
porque a agência ambiental ela vai verificar isso aí também, tá certo? Manutenção preventiva e calibração de equipamentos. A gente tem que identificar os equipamentos, principalmente, né, aqueles que são críticos para o processo. Por exemplo, os termômetros. A gente tem que ter termômetros, inclusive com calibração, comparar com um padrão calibrado, de forma a garantir que aquelas medidas que a gente está vendo estão sendo feitas, elas estão de acordo com o valor mais próximo da realidade possível, certo? Deve ser feito um controle integrado de vetores e pragas urbanas. Controle integrado porque a gente tem várias medidas para adotar, várias medidas para impedir a entrada de pragas, né, no recinto industrial. Por exemplo, limpeza periódica das áreas, né, a inexistência de um entorno com muito mato, lixo, erva daninha, né. Outra coisa é a inspeção dos ralos, a colocação de telas, né, nas janelas, colocar aquela borrachinha nas portas para evitar a entrada de insetos e por aí vai. Mesmo assim, a gente precisa contratar uma empresa terceirizada para fazer esse controle de vetores e pragas urbanas. E essas empresas de detetização, né, que devem ter registro, acho que na Anvisa, né, e devem utilizar materiais adequados para a indústria de alimentos, certo? Quando for necessário utilizar um praguicida. A gente deve criar mecanismos de seleção de matérias-primas, ingredientes e embalagem. Fazer estabelecer regras para a escolha de fornecedores, certo? Isso deve constar também do programa de boas práticas de fabricação. E por fim, elaborar um programa de recolhimento de alimentos para caso de necessidade, tá? Então, em relação ao programa de boas práticas de fabricação, eu sugiro como leitura fundamental esse livro da Ellen Lopes, que é um guia de elaboração de procedimentos operacionais padronizados exigidos pela RDC 275. Essa RDC 275, que também que define quais são os POPs necessários em um programa de boas práticas de fabricação. E a segunda referência, né, de leitura obrigatória é esse relatório técnico que eu já citei anteriormente, que tem toda uma descrição dos POPs adequados, necessários para uma cervejaria, tá certo? Essas aqui são as referências que eu utilizei na apresentação. Agradeço a atenção de todos vocês. Esses daqui são os meus contatos, tá certo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me escrever. E para eu não me esquecer, eu peço para vocês se inscreverem no nosso canal, certo? Lá no YouTube. Nós temos mais ou menos uns 400 membros no grupo do Facebook, mas poucos inscritos no canal do Facebook. Por isso eu peço para vocês se inscreverem no YouTube também, de forma a divulgar o trabalho que é feito aqui na universidade, nesse projeto de extensão coordenado pelo professor Gabriel, certo? Então, inscreva-se no nosso canal, dê seu like ou seu dislike, não tem problema, certo? E deixe um comentário para a gente saber do que vocês estão achando, né? Até para a gente pensar em outras lives e por aí vai. Então, muito obrigado a todos vocês, pessoal. Agora eu vou dar uma lida nos comentários. Se tiver alguma dúvida, né, que eu possa esclarecer, eu já falo aqui agora, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu vir aqui. Gabriel, Jorge. Boa noite. Gabriel falou que biotecnologia e farmacêutico, beleza, certo? Ok. Então tá bom, pessoal. Agradeço a todos vocês. Eu acho que ainda está ao vivo, né? A Alessandra. Boa noite, Alessandra. Valeu, obrigado pela presença. Então tá bom. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Alguém tem alguma dúvida? O Thiago, meu colega lá de Eriado. Valeu, Thiagão. Ainda tá valendo, tá rodando o bate-papo aqui, né? Como que... certo. O Gabriel tá perguntando, né? Como químico, o que considera que sua formação ajudou nesse processo? Então,
O meu curso foi curso de Química Contribuições Industriais, né? E aí o que acontece? Mais no final do curso a gente tem bastante contato com vários processos industriais. E uma das disciplinas é a parte de tecnologia de alimentos e obtenção e boas práticas de fabricação. Isso daí foi fundamental. Ter conhecimento de técnicas de gestão, como por exemplo o 5S, né? Outras técnicas, por exemplo, outros programas, né? Análise de perigos e pontos críticos de controle, né? Mas principalmente conhecer sobre alimentos, que vários dos meus colegas trabalharam na parte de qualidade, certo? Então, a minha formação como químico, nesse ponto, ajudou bastante, principalmente por conhecer já essa parte de alimentos, tá certo? Tem toda uma parte também relacionada à regularização ambiental, certo? Que também é um papel, uma questão importante a se considerar dentro do universo cervejeiro. O pessoal às vezes não pensa muito nessa questão de regularização ambiental, mas uma coisa que eu falo muito em campanha é que uma infração ambiental às vezes até fecha um estabelecimento, porque ela é muito rigorosa e acaba sendo um valor muito alto. Então, como químico, basicamente, conhecer vários processos industriais, que a gente tem mais no final do curso, certo? Que, é claro, é uma consequência do aprendizado das químicas, das bioquímicas, né, que a gente teve nos semestres anteriores, e conhecer a parte de controle de qualidade e alimentos. Certo, Gabriel? Certo, Gabriel? Beleza. O Thiago tem uma dúvida. É complexo todo esse processo de registro de BPF na prática? Conhece consultores na área? Certo. Então, a obtenção de vários documentos, às vezes, é um pouco complexo, desgastante. Por isso que eu falei, a gente precisa da ajuda de um contador, a gente precisa da ajuda do responsável técnico, a gente precisa da ajuda até de consultores. Às vezes alguns consultores, por terem mais experiência, eles vão indicar para a gente alguns equipamentos, algumas estruturas, né, que a gente vai ter que adquirir para facilitar essa obtenção do registro junto ao Ministério da Agricultura, certo? E se eu conheço consultores na área, eu conheci a Juliana da Becker, lá de Belo Horizonte, da cervejaria Becker. Excelente consultora, deu muitas dicas importantes, certo? Conheço também, a gente tem planejado lá na Rugel a vinda do Schiavetto, certo? Que a gente está aguardando uma data adequada para a gente, para ele trabalhar lá com a gente, certo? Mas basicamente esses dois. Eu sei que nas visitas que ela, no caso, teve lá com a gente, foi muito produtivo, certo? A Camila está aqui presente também. Camila, um abração, viu? Obrigado por ter assistido, viu? Sucesso lá na sua cervejaria, senhorita, viu? Desejo todo sucesso para você. Eu vi as fotos da evolução da sua cervejaria. Parabéns, viu? A Alessandra, colega aqui do laboratório. Valeu, Alessandra, da participação. Acho que é só isso, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Beleza. Valeu, Tiagão. Um abraço, viu? Então, um colega meu tinha perguntado se eu trabalho como consultor. Não está aqui no bate-papo, mas de certo ele não pôde participar. Mas é uma coisa que eu nunca fiz. Nunca trabalhei como consultor. O que eu falo? Assim, eu já tenho uma certa experiência com cervejaria de 5 anos. E esse colega aqui do bate-papo, o Thiago, ele é até meu padrinho de casamento. Ele trabalha com certificação e qualidade na indústria de açúcar e álcool há cerca de 10 anos, se não me engano, né? Nós tínhamos conversado uma vez de se aparecesse alguma coisa, nós poderíamos trabalhar junto, passando essas dicas, né? Da parte, principalmente da qualidade, do fluxograma de produção, né? E se aparecer, a gente pode negociar, né? Tá certo. Então tá certo, meus caros.
acho que é isso daí, né? Mais uma vez, obrigado pela participação. Lembrando que esse vídeo vai ficar disponível lá na página, né? no canal do YouTube. Se alguém precisar depois assistir, pode ficar, pode assistir, né? Rever. Tiver dúvida, pode me escrever e deixar um comentário, que vai ajudar bastante a gente, tá certo? Então tá bom. Acho que é isso. Encerro aqui a participação. Grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!